A última horário. Não, Rodolfo eu não faço não, tá? É artigo, é que você aprende e ensina. Tipo, essa é a onda. Esse daqui é a veia do seu celular. Tem que ter esse conceito. Bora. Vamos lá. Boa tarde. Fala um pouquinho da física do ultrassom. As imagens ultrassonográficas, elas são geradas por umas ondas de som, né? Que vão ser enviadas no transdutor para dentro do corpo. E aí a principal condição que vai permitir que essa imagem seja gerada na tela são o que a gente chama dos saltos de impedância, né? Que vai ocorrer quando tem uma diferença dessa impedância acústica entre dois tecidos, dois órgãos distintos no corpo. E essas interações, elas vão conseguir gerar as escalas de símbolo que a gente vê na imagem, né? As ondas sonoras audíveis ao ouvido humano têm frequência de 20 Hz a 20 kHz. E o ultrassom para diagnóstico médico utiliza de 2 MHz a 20 MHz. Essa geração dessas ondas ela é possível devido ao efeito piezoelétrico que a gente fala, onde que o aparelho do ultrassom ele vai estar conectado a uma fonte de energia, no caso a tomada, que vai enviar uma corrente elétrica até a ponta do transdutor, onde ficam os cristais piezoelétricos. Esses cristais vão receber essa energia elétrica, que vai ocasionar uma vibração, e vai criar uma onda sonora, que vai ser emitida, né, pelos tecidos, vai ser refletida pelos órgãos, o que é encontrar pela frente, e vai retornar à ponta do transdutor, sofrendo novamente o efeito piezoelétrico, vai vibrar os cristais e transformar a onda mecânica em energia e vai gerar a imagem na tela. Aí fala um pouco mais do que essa onda sonora, né? O som ele é uma energia mecânica que vai viajar através da matéria como uma onda, produzindo de forma alternada a compressão e a rarefação, né? Ela comprime e depois expande, né? Ela tem algumas propriedades, né? Que é o comprimento de onda, que são a distância de dois pontos correspondentes, né? Na mesma curva ali. O período, que é o tempo necessário para você completar um ciclo isolado. A frequência, que é o número de ciclos completos em uma unidade de tempo, que a gente dá em Hertz, e a amplitude, que é a intensidade dessa onda sonora. Essas ondas, elas também têm uma velocidade de propagação, e essa velocidade de propagação ela é determinada pelas propriedades físicas dos próprios tecidos, né? Elasticidade, densidade que cada tecido possui. A gente vê aqui no gráficozinho que o ar, né, ele tem pouca densidade, né, comparado com o osso, que é o mais denso aí do exemplo. E aí, isso aí vai gerar algumas coisas com que a gente não consegue, porque o ar atrapalha muito a gente no ultrassom. Vou falar um pouco mais também mais na frente. Um conceito importante é entender sobre a impedância acústica, que ela vai ser o grau de resistência que o meio tem com a propagação da nossa onda, né, do feixe ultrassônico. E aí ela vai depender da densidade, da velocidade, né, da onda no meio, da densidade dos materiais. E ela é importante porque justamente a diferença da impedância entre os dois meios é que configura a quantidade de reflexão que vai ter, né, desse tecido. Se a gente tem um tecido que não tem, que tem a mesma impedância do outro, a gente não vai ter nenhuma reflexão. É preciso ter uma diferença de impedância, mesmo que mínimo, para gerar uma imagem. No caso, por exemplo, aí está falando, né, que se tiver uma imagem com a mesma impedância, não vai ter reflexão, vai ser uma imagem anecoica. Então, quanto maior a diferença de impedância, maior será a reflexão. E quanto menor, né, menor será a reflexão. Mas semelhante vai ficar uma imagem do outro, do adjacente. Aí aqui a gente tem uma tabelinha mostrando, né, a impedância acústica. Você vê que das partes moles, né, dos tecidos, são bem parecidas, assim, mas tem pequenas diferenças que vai propiciar gerar a imagem. E você repara que a do ar é muito pequena, totalmente diferente, né, dos outros tecidos que a gente estuda. E repara que o fígado é um pouquinho mais do que tá? E aí a gente também compara eles, né, quando a gente está estudando ultrassom, para ver alguns conceitos de ecogenicidade do fígado, se está normal, né, compara com o baço também.
A ecogenicidade, então, Mas, se eu não me engano, é um pouquinho menos do que o fígado, normalmente. Menos ecogênico. Então, a ecogenicidade ela é um termo para descrever quanto um material, né, um tecido, um órgão, ela permite ou reflete a passagem das ondas ultrassonográficas, comparando com tecidos próximos. Então, ela pode ser entendida como uma propriedade de refletir o ultrassom. Aí aqui a gente tem uma imagem anecoica, né, que ela permite a passagem do ultrassom, quase não reflete. A hiperecóica é uma imagem que reflete muito o ultrassom. Você vê até que depois eu vou falar sobre os artefatos, né, mas tem a imagem hiperecóica, ela forma uma sombra embaixo, porque ela reflete tanto que ela não deixa a onda continuar. E ali uma imagem hipoecóica, né, que ela nem é o meio termo. Né? Para introduzirem o assunto, né? No ultrassom, a gente vai avaliar isso aí, ecogenicidade, textura. Na tomografia, a gente vai avaliar densidade. Na ressonância, a gente vai avaliar intensidade de sinal. São conceitos diferentes, porque o método de formação de imagem é diferente. E é importante vocês entenderem esses conceitos básicos para poder guiar todo o estudo da radiologia. Ok, meninas? Não é inútil essa aula, é chata só, ela é muito importante e ela está em concurso. Então, como ele é a propriedade de refletir, aí a gente fala um pouquinho da reflexão. O que é? Né, que é a maneira como o ultrassom é refletido quando atinge uma superfície, né, que tem uma interface acústica, que tem a sua impedância. Né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, do fígado, que ele reflete em vários sentidos, porque ele é um órgão, né, maior, que é diferente do osso ou do diafragma, por exemplo, que quando vai refletir uma onda, ele reflete com um ângulo quase que igual ao que você incidiu. Né? Aí, quanto maior a reflexão do feixe sonoro, maior a intensidade do eco recebido e menor a transmissão de um som para outro meio. Por exemplo, o osso reflete muito e não permite o estudo das estruturas posteriores a ele. Tem uma impedância muito alta, né? Uma reflexão muito alta também. Aí aqui eu coloquei também sobre a importância de utilizar o gel, né, no equipamento, porque na tabela que eu mostrei, você vê que a impedância do ar é muito diferente de todos os outros que a gente estuda. Então, quando eu falar mais na frente de absorção, vocês vão ver que o ar, quando você não colocar o gel, ele quase que absorve tudo o feixe de ultrassom e você não consegue enxergar mais nada depois. Por isso que tem que ter o gel para ter esse acoplamento acústico. A mesma coisa quando fica de olho no preservativo, ou quando você está fazendo uma gestante, que a barriga dela é muito redonda e tem muita pele. Ela é muito redonda e o produto também é redondo. Aí não tem superfície de contato, não tem acoplamento. O que você pode fazer? Você está na barriga, você tem o transdutor. Aí eu tenho aqui um espaço entre o transdutor que não tem contato, entre o transdutor e a pele, por causa dessa superfície esférica que é aqui. Daí eu venho aqui com gel e boto uma bola de gel aqui e uma bola de gel aqui. A mesma coisa quando eu vou avaliar o umbigo. Você pode encher o umbigo da mulher de gel, que aí melhora o contato. Quando vai avaliar a hérnia, né? Você vê aqui a cicatriz umbilical atrapalha. Você enche de gel para você poder ter contato melhor. A refração também, que é uma mudança da direção da onda sonora quando o som passa por tecidos com velocidade de propagação diferente, né? Aqui no exemplo tem o músculo reto abdominal ali, e aí, se você incidir com um ângulo que não seja tão perpendicular à estrutura que você está querendo analisar, ele pode te dar uma imagem falsa, né? Por causa da refração. É tipo aquela questão que caía nas provas de física lá do peixe dentro da água e o índio tentando acertar.
sempre errado aqui, mas é mais ou menos esse princípio aí. Então, a conduta, quando começa a acontecer isso, é você tentar aumentar o ângulo, tentando deixar o transdutor mais perpendicular possível para você estudar a estrutura, que é o seu foco. Atenuação. Então, a atenuação é a perda da energia, né, a perda da energia da onda que você está transferindo ao tecido por conta da absorção do tecido, da reflexão, da dispersão, né? E aí no gráfico a atenuação do ar é a maior que tem, tá vendo? Então, quase toda onda, praticamente tudo que você incide de ultrassom no ar, ele vai ser absorvido, disperso ou refletido. E ela determina a eficiência com qual o ultrassom penetra num tecido específico e varia nos tecidos normais. E está diretamente relacionado com a frequência. Mais na frente também. Então, aí fala do equipamento agora. O transdutor, como eu expliquei no início, ele vai transformar a energia elétrica em energia mecânica pelo efeito piezoelétrico e ele também vai ser o receptor dos ecos refletidos. A gente tem um transdutor linear, né, que ele vai mandar as ondas de som paralelas, formar uma imagem retangular na tela, e ele tem uma vantagem que a resolução dele nas áreas próximas é mais satisfatória, porque ele tem alta frequência, né? Então, ele perde a alta frequência, ela é melhor para estudar tecidos mais próximos e ela perde muita resolução e profundidade, não consegue avançar muito. Então, ela varia com a frequência de 5 a 10 MHz, e aí uma aplicação, por exemplo, é no estudo de partes moles e da glândula tireoide. O transdutor setorial, a gente quase não usa aqui. Ele é usado mais na cardiologia. Ele tem uma imagem semelhante à de um leque. Ele tem a ponta pequena, né, então você consegue colocar em regiões, por exemplo, ali intercostal, e ele tem uma abertura, um ângulo maior. E ele tem uma frequência menor, e por isso ele permite a penetração mais profunda do feixe. E a desvantagem dele é que ele tem uma resolução mais próxima insatisfatória. Tem o transdutor convexo, que é um dos que a gente mais utiliza no ultrassom panela. Na verdade, o ideal para fazer com panela é ele. Mas eu olhei a máquina ali do Doppler e não tem preset. Teria que configurar. O transdutor convexo é o que a gente mais utiliza aqui, né? Ele tem uma boa resolução em área próxima e a resolução em área distante é relativamente satisfatória. Porque, como eu expliquei, a frequência dele é mais baixa, então ele consegue penetrar mais. Né? Paciente muito obeso, você pode utilizar a frequência de mais ou menos 2,5 MHz, e em paciente mais magro chega até 5 MHz. Mas sempre você vai ver que quanto mais tiver mais profundidade, a resolução vai caindo, não tem jeito. E a principal vantagem dele também é que, como ele tem a ponta curva, ele consegue deslocar o ar intestinal. Transdutor endocavitário, quase não tem variação aqui no estudo da frequência, o mais importante dele é que ele é utilizado para o estudo adaptado anatomicamente das cavidades, né? Ele é necessário. Quem utilize o endocavitário ao invés do setorial para fazer ecocardiograma, tanto o ecocardial, aquela Lilian Lopes, do Instituto Lilian Lopes, que é famosa, ela usa o endocavitário, porque o endocavitário, volta lá no setorial, o endocavitário, ele vai até 5 de frequência, então ele tem uma penetração, ele tem uma boa penetração com uma perda de resolução, ele é intermediário, entendeu? Acaba, às vezes, conseguindo uma resolução melhor. Quando a gente aumenta a frequência, a gente aumenta a resolução, mas diminui a profundidade e o contrato. Ele não perde tanto penetração e resolução, ele fica no meio. Por isso também que a gente pode usar ele para fazer uma regra. É o visualizador da imagem, né? No caso da tela. Aí, ao longo dos anos, a formação da imagem foi evoluindo. Antigamente, o ultrassom, né, utilizava o modo A, que era uma apresentação vistável, simples, né? Às vezes a imagem ficava até congelada.
evoluindo para o modo B, que é o que a gente utiliza hoje, que é a imagem em escala de símbolo com formação em tempo real, né? Você consegue movimentar, ver o que está acontecendo, e aí ela vai ter variação na apresentação do brilho, de acordo com a impedância, amplitude, tudo aquilo que eu expliquei antes. Aí tem alguns ajustes da imagem que podem ser feitos, além do preset, né, padrão que a gente utiliza no ultrassom, que quando todo mundo, vocês já sabem, quando vocês estiverem lá, vocês vão ver que, por exemplo, vai fazer abdominal, você escolhe o tipo de transdutor, já tem um preset salvo lá, você clica preset de abdômen, ele já vai dar algumas pré-configurações. Mas tem coisas que você vai mexer para poder melhorar ou não a sua imagem, né? Aí tem a profundidade, e você diminuindo a profundidade, né? Ficando mais superficial, você aumenta a taxa de quadros por segundo, se você aumentar, você diminui. O foco, que ele tem que estar idealmente no mesmo nível do interesse do que você está avaliando, do tecido. O ganho, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, vou até mostrar um exemplo, que você amplifica os sinais que retornam ao tradutor. Então, estruturas que estão lá embaixo, você vai jogar a onda do ultrassom, o eco, como ele está lá embaixo, ele vai voltar mais fraco. Então, você aumentando o ganho, você aumenta a amplitude, vai fazer com que esse eco retorne mais forte e vai dar uma melhor visualização. A harmônica, que é um modo especial, que é o X lá, que você vai ligar ou desligar no ultrassom. Na GE é o X. Tem aparelho que é PHI. Acho que tem aparelho que está escrito. Então, ele é um modo especial para a formação da imagem, que vai reduzindo o efeito da deformidade que ocorre com a variação da velocidade do som nos tecidos. Ele tenta deixar os feixes com a mesma frequência e retornar com a mesma frequência, meio que equilibrar as ondas para que diminua ruído, distorção, reverberação, que é um artefato que eu vou mostrar mais na frente, e tentar melhorar a resolução do contraste. Aqui o exemplo do ganho, igual eu falei, na imagem A lá, o ganho está sem aumento do ganho. E aí você vê que a estrutura mais lá no final fica praticamente anecoica, sendo que ela não é anecoica, vamos supor, né, que ela não seria anecoica. E aí, no lado B, quando você aumenta o ganho, você vai fazer com que retorne melhor esses ecos e você vai conseguir visualizar melhor. Deu para entender mais ou menos? Aqui um exemplo com a harmônica desligada na foto A e ligada. Na B, você vê que a imagem fica um pouco mais nítida, né? Com menos vibrações, parece. Consegue identificar melhor as estruturas. E aí tem alguns artefatos. Mas nem sempre a harmônica é útil. Por exemplo, no transtorno canela, ela atrapalha, então a gente retira. Nos exames de músculo esquelético, ela costuma atrapalhar também. Só que aí é conforme você vai testando. Você faz com a harmônica, viu que não está muito boa a resolução, você tira a harmônica. E a harmônica ela aumenta o contraste. Então, às vezes, você não precisa de contraste entre as estruturas tanto, sabe? Você prefere que fique mais real, para você poder avaliar fibras, avaliar a real ergogenicidade daquele tecido que você está vendo. Os fenômenos que não correspondem aos achados morfológicos da educação são conhecidos como os artefatos, né? E muitos desses artefatos, às vezes, são induzidos por erro na técnica ou por uso impróprio do instrumento. Aí eu vou citar esses aí que eu coloquei, mas tem mais. Muitos. Isso aqui é a reverberação, né, que surge quando o sinal ele se reflete repetidamente entre as interfaces que são altamente refletivas, próximas ao transdutor. Por exemplo, se você tiver algo de metal, superfícies muito calcificadas, né, por exemplo, diafragma e osso muito próximos, ali você vai ter a onda vai começar a ficar aprisionada, vai reverberar lá dentro e vai formar tipo aquelas imagens ali. A gente vê de vez em quando também no que a gente está fazendo na bexiga, às vezes acontece um pouco de reverberação. Cauda do cometa é uma forma especial de reverberação, mas ela é associada à estrutura minimamente, pequena, né, mas altamente reflexiva. Por exemplo, os pequenos cálculos, aí ela forma aquela cauda na imagem.
vamos delinear, provoca isso, e aquele da cultura. Vou ler a vossa preguiça. A imagem espelho, que ela vai refletir em estruturas altamente refletoras, igual o diafragma, por exemplo, e o transdutor ele percebe a imagem no local irreal. É uma forma de refração, acredito eu, né? Parece assim pelo conceito, porque vai jogar num ângulo diferente do que você quer estudar. Por exemplo, está ali naquela última foto lá que tem o paciente em depósito ali, a localização real da estrutura que ele está, e aí não está tão perpendicular ao transdutor. Aí acaba que a onda vai bater no diafragma ali, vai atravessar, formar uma imagem espelho. Aí a segunda imagem tem as setinhas azuis. Aquela seta azul, a de cima está no lugar errado, né? Para ser lá embaixo. Então, isso configurou também. E aí, geralmente, a imagem espelho ela vai estar em linha reta e mais profundo do que a estrutura real que você quer avaliar, né? Sombra acústica posterior, que a gente vê bastante aí, tem muita visita no cálculo. Ela vai ser uma faixa de ecogenicidade reduzida atrás das estruturas hiperecóicas, né, que vão refletir intensamente o feixe. E aí vai formar essa sombra embaixo. Como ela é um artefato, né, que às vezes que é uma coisa ruim, mas às vezes serve para o bem também. Ajuda. O reforço, que é o contrário da sombra, quando você tem uma estrutura muito anecoica, acaba que a onda parece que depois dela fica mais intensa, né? Forma essa faixa mais hiperecogênica embaixo. E uma conduta que pode ajudar a diminuir é reduzindo o ganho. Mas é importante, né? Quando tem cisto, a frase original de cisto, a imagem cística, paredes irregulares, com conteúdo adequado homogêneo, demonstrando-se recurso posterior, entendeu? Porque são as características de um cisto. Para diferenciar uma lesão cística de uma lesão sólida, esse é um dos critérios que eu utilizo. Se tem repouso, é porque é cisto. Aí fala um pouco do Doppler. O Doppler o efeito Doppler é uma variação na frequência e no comprimento das ondas observadas nas ondas quando emitidas ou refletidas por objeto em movimento. Por exemplo, a ambulância lá, a partir que ela vai chegando mais perto do bonequinho dele, a frequência vai aumentando das ondas e vai diminuindo de quem está no lado A lá, né? Que aí ele é utilizado, na verdade, para você detectar movimento, né? O princípio é esse. Aí tem no ultrassom, tem o Doppler pulsado, né? Que ele vai possibilitar mensurar a velocidade do fluxo sanguíneo em um determinado ponto no espaço. O transdutor ele vai emitir um pulso e analisar os ecos provenientes da profundidade do local que ele está avaliando, né? Da profundidade que ele está escolhendo. E o novo pulso ele não é emitido até que o anterior volte, né? E aí o sistema ele vai calcular a velocidade do fluxo no ponto escolhido. É o Doppler pulsado, é o que vai gerar o gráfico com as informações. Você vê que aí eu vou falar do Doppler colorido e depois do Power Doppler e do modo B que eu falei antes, e essas coisas elas vão se combinando e gerando os estudos que a gente tem no ultrassom hoje. Então, o Doppler pulsado, o Doppler colorido, ele vai usar a imagem em tempo real, que é a combinação do modo B do ultrassom que eu falei, sobreposta por uma imagem colorida, que é a do Doppler. E aí ele vai emitir os pulsos e vai analisar os volumes das amostragens simultaneamente. Então, o sinal obtido por cada amostragem dessa é configurado em forma colorida na tela e ela mostra a movimentação. Então, a cor indica se o fluxo está se aproximando ou se afastando do transdutor. E eu esqueci de falar antes, assim como no Doppler pulsátil, ele tem um aliasing, que eu vou explicar mais na frente o que é também. Tá bom? Então, aqui mostra, basicamente, né, os Doppler coloridos vai mostrar a variação de fluxo, se está se aproximando ou se afastando do transdutor.
O Power Doppler, ele é um método diferente do Doppler colorido. Qual a principal diferença dele? Ele não vai avaliar a velocidade e fluxo. Ele vai avaliar se tem... Ele não vai avaliar a direção e velocidade, desculpa. Ele vai avaliar se tem fluxo ou não. Ele é mais sensível para avaliação de fluxo do que o Doppler colorido. Porque se tiver fluxos mais lentos, que não são exibidos, por exemplo, no Doppler colorido, se tiver um fluxo muito baixo, às vezes não consegue captar e o Power Doppler serve para isso. E como ele não mede velocidade nem direção, ele não sofre o aliasing. O que é o aliasing? Ele é um artefato do Doppler que ocorre quando a velocidade no vaso excede a capacidade de detecção do aparelho, né, impedindo que ele determine a direção do fluxo. Então, o vermelho está se aproximando, o azul está se afastando, quando fica amarelo é porque o aparelho não conseguiu identificar a direção. É meio colorido, né? É, meio colorido. Pisca, é porque está um fluxo desordenado, turbilionário, por exemplo. Aí eles caçam uma instrução, uma placa. É algo que gere um aumento da velocidade muito grande, né? Um estreitamento que vai aumentar a pressão no vaso, vai fazer a velocidade aumentar muito, por exemplo, estenose aí de carótida, ou no caso da obstetrícia, lá, o ducto venoso, a gente vê que tem um estreitamento para aumentar a velocidade também, vai gerar um pouco de aliasing e também não é tão ruim, porque às vezes a gente usa ele até para se direcionar e achar a estrutura que a gente está querendo estudar. Aí aqui um gráficozinho mostrando mais ou menos qual que é a diferença em cada um deles. O Color, ele mostra assim, o fluxo e o sentido do fluxo. O Power, ele mostra o fluxo, inclusive os fluxos mais baixos. O pulsado é o que vai mostrar o gráfico do fluxo. O pulsado é a mesma coisa que o espectral. Pulsado do espectral. O Power ele tem mais sensibilidade que os outros para fluxo, né? E o Color e o pulsado sofre o aliasing e o Power não sofre aliasing. Aí, o que acontece? Se você vai ter o modo B junto com o Doppler colorido e colocar um gráfico para analisar, que é o pulsado. Aí a gente chama de Doppler triplex. Aí tem o Doppler duplex, Doppler triplex, que é a associação desse método fundamental da imagem combinando com a imagem que o ultrassom te dá. Tem alguns ajustes no Doppler também, que podem ser utilizados, o PRF, né, que ele vai aumentar a quantidade de pulsos do aparelho, aumentar a frequência, né? E aí quando fala assim, é como se fosse o ganho do Doppler, né? Que você roda, estoura o Doppler, quando você tem, porque está mexendo no PRF. E ao ultrapassar esse limite, vai perder, você vai estourar tanto que vai gerar um aliasing que você não vai saber a velocidade, o fluxo, onde está vindo, essas coisas. O box é a caixinha, que ela deve ser adequada ao sentido do fluxo. O André estava explicando lá que quando ele faz Doppler, isso é mais importante, né? E aí, quando você aumentar muito a caixa, você não vai conseguir captar direito a estrutura que você está localizando. Então, você tem que botar uma caixa proporcional e direcionada ao vaso que você quer avaliar. E o STIR é a inclinação da caixa, né? O volume de amostragem, que deve ser posicionado no centro do vaso, que é os dois paus. Falta uma foto aqui para mostrar. Né? Aquele dois, entre ele, está no meio do vaso. Mostra ali para as meninas. Aqui é a caixa. Vai lá e mostra o seu Aqui a gente vê com a mão. E o estilo é só ela está virada assim, voltando. Mostra lá naquela outra. Mostra na outra o negócio. E mostra o volume da amostra também, o que é. Naquela nessa aí. Aqui é o bichinho que é o volume da amostra que você quer, que é o local que você vai colocar onde você quer estudar. E são as linhas paralelas. Mais afastadas ou mais do tamanho do volume da amostra. São dois negócios assim. E o outro ali é o ângulo. Desenha aí no quadro, fazendo favor, o volume de amostra para vocês. Tem aí. Esse negocinho aqui que você fala? Esse é o volume da amostra. Aí ela vira, dependendo de como está a estrutura do vaso, ela botar no ângulo também. Mas o
volume da amostra ele sempre é assim, na horizontal. O que você consegue mudar é o ângulo através daquele pauzinho do meio. Ah, então eu entendi errado isso aí. Achei que ele Você virava muda também. a caixa de inclinação. Quando você joga a caixa de inclinação, você muda o estilo, automaticamente o ângulo ali também já não vai mudar. Já não é mais perpendicular. Porque a Você tem que colocar ali no centro do vaso e a angulação não pode ser maior que 60, né? Você tem um limite do outro. Você não calcula. E o entre ângulo 0 e 60. ideal, o ângulo ideal é 0. Entendeu? 60 é o limite aceitável, mas o ideal é 0. Por isso, quando vai pegar a artéria uterina, eu falo, pega quando ela desce, porque aí você consegue ficar no ângulo 0. A artéria cerebral média, a mesma coisa. Tenta pegar quando ela tá retinha. Entendeu? Umbilical também, a mesma coisa. Ok? A linha de base, né, que você ajusta aqui no gráfico ali, para você mostrar no gráfico. Filtro de parede, que ele vai eliminar os ruídos de baixa frequência de estruturas adjacentes. Por exemplo, tem a contração muscular da parede do vaso. Aí, às vezes, isso pode gerar um fluxo e atrapalha um fluxo de baixa velocidade que você estava estudando. Você coloca o filtro para tirar ele e ver só o que você está querendo ver. Prioridade, ele acentua o colorido em relação ao... Aqui tem outro nome, lá na esqueci agora. Prioridade acentua o colorido em relação ao modo B. E a persistência é onde que aumenta o número de quadros por segundo no box. O vaso fica colorido mais tempo. E aí ela pode falsear a presença de refluxo no exame de varizes. Sei, olá. Uhul! Alguém ia perguntar alguma coisa? Tá, e agora as meninas passam lá na sala de produção para ver a máquina, tá bom? Bora.